Fala aí galera, eu sou o T e tá na hora de falarmos de um deck de verdade. O deck daquele que dá nome à porra do jogo. Sim, o deck do Yuguinho. Ele cresceu e agora tá com o deck em nossas mãos. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês, pra dar andamento na observação, na análise, nas coisas novas que virão em LED. LED é Legacy of Destruction, coleção que vai dropar na sexta-feira que vem. Dentre essas coisas, tem sim coisas relevantes pro formato, pro metagame, de forma geral. Tem carta vindo pro próprio Snake Eye, é uma carta interessante que vai te ajudar a fazer algumas coisas. Tem carta vindo pra Voiceless que pode te ajudar em um certo nível, mas tem as coisas novas, né, que são o que a gente tá de fato de olho. Decks inseridos como tem Pai Dragon, como Melodious, que eu já fiz vídeo aqui no canal, você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima, e essa semana vai ser quase que toda dedicada a falar sobre as novidades da coleção. Porém, eu achei interessante trazer pra vocês um pouquinho da visão desse deck, que não tem nada a ver com meta, não será competitivo, mas é um deck muito legal, muito interessante. Tivemos a nossa Anime Cup, o torneio dedicado a decks de animes, que caso você não tenha visto, dá uma olhada aqui em cima no reporte que eu fiz sobre esse torneio, e tá tendo jogos comentados lá no canal principal, eu tô mostrando praticamente todos os jogos. E o deck do Yu-Gi-Oh! Fez top 4, e foi vendo o deck lá que eu me interessei por ver ele, e eu quero mostrar um pouquinho pra vocês, pra ver se você se interessa por ele também. Vamos acompanhar o deck de sarcófagos que vem em LED, o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela do Ômega, já que o DB tá todo cagado e bugado hoje, temos aqui esse esboço de decklist de um deck de Gold Sarcófagos, né? Então vamos tentar apresentar pra você esse deck e o que ele faz, qual é a proposta. Então as cartas estão chegando na nova coleção de Legacy of Destruction, dropa no final dessa semana, né? Na sexta-feira, no finalzinho de abril, e vai ficar válida muito em breve. Então o deck consiste em girar todo em volta do Gold Sarcófagos, mas é um novo Sarcófagos, né, que é o Gold Sarcófagos of Light. Eu não sei se esse nome Shining Sarcófagos aqui é o nome OCG, né, o Sarcófago of Light é o nome que vai ficar pro TCG, se eu não estiver enganado. Então, esse deck aqui é o deck focado no duelo final que teve no anime do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, e eu acho muito maneiro a forma em que isso aqui foi feita, tá? Então, aquele deck do Yugi, que tinha algumas cartas que se tornaram um pouquinho, não são necessariamente as cartas do Yami, do faraó, né? São as cartas do Yuguinho, quando ele tava tentando se separar de fato do Yugi, e ele tem aquele duelo final do Yuguinho contra o faraó, que é bem interessante, né? E muita gente que começou a jogar veio por causa do anime, cara. E eu acho interessante que esse deck represente de maneira tão legal aquele arco, aquele duelo, né, do Yugi contra o faraó. E aí, do que se trata, né? Naquele duelo, por exemplo, o faraó, ele tinha as cartas carro-chefe, tinha o Mago Negro, coisa que o Yu-Gi-Oh! Não tinha no baralho dele, por exemplo, ele tinha os deuses egípcios, né? Então tinha os deuses egípcios, Life, o Ra, o Obelisco, esse tipo de coisa, além de algumas outras cartas, como o Gaia tava lá no deck do Yugi, e no mais eram cartas focadas em fazer essa estratégia pra colocar os deuses egípcios e o Mago Negro. Basicamente era esse o baralho do faraó. Agora, o baralho do Yuguinho tinha algumas coisinhas ali que não eram comuns, né? Quer dizer, alguma era compartilhado, como o Rei Caveira, como o Buster Blader, que é coisa que a gente já viu o faraó usando. Mas de resto, foi um baralho meio que novo que o Yugi fez ali, né? Então você tinha os gadgets, né? No caso, os gadgets separados, né? Tem cada um desse aqui tem uma carta que existe mesmo, né? O Green Gadget, o Yellow e o Red Gadget. Quando eles são invocados, eles pegam outro Valkyrion com Alpha, Beta, Gama, por exemplo, também é coisas que estão no deck do Yugi, do Yuguinho, né, no caso. E aí algumas outras cartas, como por exemplo o grande Gandora, né? O Gandora, o dragão da destruição, que é o principal monstro ali do Yugi pra poder lidar e altar as coisas, que é um monstro que tem um impacto grande, né, um blowoutzinho, e várias versões do Gandora foram lançadas posteriormente. Agora tem uma nova também. Além dos Magicians, né, o Silent Magician, por exemplo, que é interessante porque lá no duelo a gente vê as jogadas que o Yugi faz pra tentar quebrar a jogada de deuses egípcios, porque no anime é uma parada totalmente diferente, os deuses egípcios são umas coisas inalcançáveis, é o ápice, e aí ele vai usando esses monstrinhos de níveis, né? E existia até então o Silent Magician de nível 4, e aí, assim como todos os monstros de nível, que é uma mecânica completamente arcaica e atrasada, ele diz que
Ó, você pode mandar essa carta com 5 spell counters pro cemitério e faz summon de um Silent Magician nível 8 da tua mão ou deck. E aí você traz o Silent Magician, que é esse aqui. Esse sim, ele tem algum tipo de interação. Cadê? Não pode ser o nome. Naftado prefeito de spells. Não é esse que nega a carta? Ah, quem nega a carta é esse aqui, ó. Silent Magician. Esse aqui é o que veio um pouco depois, né? Que a Konami foi e lançou essa versão, que inclusive era usada lá no Duel Links com Spellbook, esse tipo de coisa, se eu não me engano. Mas a mecânica era muito zoada. E aí eles aperfeiçoaram e fez parecer com o duelo do Duel Monsters, do Yu-Gi-Oh! Contra o Faraó. E aí a gente já chega lá, vamos lá que eu tô um pouco empolgado com isso. Então, o deck basicamente gira todo em volta dessa carta, que é a Gold Sarcófagos of Light, né? Então, tudo gira em torno dessa spell aqui. É uma spell contínua. E aí, o arquétipo não tem amarração por nome, ele tem amarração por cartas que apontam para, semelhante ao Dark Magician. O Dark Magician não tem amarração por nome, mas você pega uma carta que lixa o Dark Magician no texto. Aqui é parecido. Todas as cartas vão apontar pro Sarcófago of Light e o efeito dela não pode ser destruído por efeitos de monstro, então você precisa ter ela e você precisa que ela fique lá no campo. E aí a imagem agora me deu uma trollada, né? Já que eu tô lendo a carta desse jeito, eu preciso dar uma esticada aqui e trazer um pouquinho pra cá. Beleza. Então, não pode ser destruído por efeito de monstros. Uma vez por turno, durante o main phase, você pode adicionar uma carta que mencione o Sarcófago of Light no texto do deck pra tua mão, exceto ela mesma. Você pode pegar qualquer outra das cartas e todas as cartas do arquétipo apontam pro sarcófago. Então, ela busca tudo. Monstros ou spells. E além disso, se o oponente vai fazer summon de um monstro do cemitério, você pode descartar uma spell, escolher um daqueles monstros e mandá-lo de volta pro cemitério. Aqui é muito legal porque eles conseguiram converter em um efeito de carta no jogo físico uma parada que aconteceu no anime, que foi muito simbólica. É basicamente a jogada que faz o Yu-Gi-Oh! Ganhar do Faraó. Quando num jogo de atrito, ele ativa o Gold Sarcófagos, que no anime tem um efeito diferente, não é banir uma carta do deck e na segunda standby ela voltar pra tua mão, não é esse o efeito lá. Ele ativou o sarcófago e ele vai escolher uma carta do deck dele. Se o oponente ativar uma carta que é a mesma que o sarcófago jogou fora, você nega aquela carta. Então, no duelo, o Yugi ativa o sarcófago e bane o Monster Reborn. Essa carta não é revelada pro oponente. Bane o Monster Reborn. E aí, no momento de virada do jogo, onde o Faraó iria ganhar a partida, ele ativa o Monster Reborn para poder trazer um Slifer, tendo algumas cartas na mão para aumentar o ataque e conseguir bater e ganhar o jogo dessa forma. Porém, a carta que o Yugi colocou no sarcófago era justamente o Monster Reborn. Então, o sarcófago negou o Reborn, negou o summon do Slifer e ganhou a partida dessa forma. Que tem outras questões até um pouco mais metafóricas com relação a isso, né? De que o duelo é justamente pro Faraó se separar do Yugi, pro Yugi mostrar que tava de fato apto a viver sozinho e o Faraó poder voltar pra tumba. Então você estava negando o renascimento do Faraó dentro da obra, mostrando que o Yu-Gi-Oh! Estava pronto para poder seguir livre e o Faraó podia voltar, seja lá para onde fosse. Então, tem todas essas questões em volta e esse é o efeito da carta lá. Aqui eles descreveram perfeitamente esse efeito. Se o oponente vai fazer summon de um monstro do cemitério, você pode descartar uma spell. Não precisava descartar uma spell, né, Konami? Pera aí. E aí você dava alvo naquele monstro, mandava pro cemitério. Você não nega o summon, não nega o summon, mas você manda ele de volta pro cemitério. Então foi muito coerente. Eles fizeram um efeito no jogo, no card game, que representa uma parada que rolou no anime. Eu achei isso do caralho. Mas esquecendo isso, é uma carta de consistência e ponto. E você precisa dela pra basicamente tudo, né? Então, ok, agora a gente vai para os monstros. Já que a gente precisa dessa spell, temos que buscar essa spell. E aí é que entra o Gadget, né? Então, o nome tá diferente, mano, com o que eu tinha visto antes. Esse aqui tá como Gadget Trio e eu tinha visto Tricolor Gadget, né? Mas enfim, se esse card é normal ou special invocado, você vai poder adicionar um Sarcófago of Light ou uma spell que mencione do deck pra tua mão. Então, basicamente, você dá no consumo desse bicho pra poder pegar o sarcófago e é isso aí. E além disso, se ele é destruído por batalha ou efeito, assim como os outros gadgets que foram lançados depois, né? O Gold Gadget, Silver Gadget, que é cartas que apareceram no filme, se eu não me engano, e tiveram versões diferentes de gadget lá atrás, 2016, naquele pack que veio com o filme, que trouxe o Cubic também, esse tipo de coisa. Enfim, se ele é destruído, você pode setar a Stronghold, The Hidden Fortress, do deck pra tua mão, diretamente do deck, que é uma trap que serve, que fica como monstro, que aparece inclusive no duelo do Yu-Gi-Oh! Contra o Faraó. E aí a gente chega agora nos monstrinhos de nível, né, que é o que rola lá no duelo entre eles, e que é a parada mais legal. Então nós temos aqui dois deles. Primeiro, o Silent Swordsman Zero. Então esse é o nome da nova carta. Os monstros de nível, até então, eles têm uma dinâmica de
você invoca o monstro de nível baixo, e na end phase ele se tributa para invocar o monstro de nível mais alto, que vai ter um outro efeito, e vai ter um efeito mais forte, e que no final do turno se tributa para poder invocar um outro monstro de nível, assim como o conhecido Armed Dragon. Você tem aqui os Armed Dragon, por exemplo, Armed Dragon nível 10, Armed Dragon nível 3, Armed Dragon nível 5, nível 7 e assim por diante. Mas no anime não é assim que funciona. No anime os caras não colocam outra carta no campo, pelo menos o Yugi não, no duelo deles, né? O que acontece é, entra um monstro no campo e à medida em que alguma ação vai acontecendo, o monstrinho vai aumentando o nível e o ataque. Então ele não precisa virar outra carta que tenha um outro nível e um ataque maior. No duelo, no anime, o que a gente vê é o monstrinho se transformando. É claro que à medida em que ele vai subindo de nível, ele vai virando outra pessoa, né? Porque ele vai ficando maior, vai ficando mais forte, então ele precisa ter uma aparência mais imponente. A carta que o Yugi joga é uma criança, e à medida que o nível dele vai aumentando, ele vai ficando maior, mais imponente, mais forte, com maior ponto de ataque e maior nível. Então faz sentido nessa dinâmica você pegar, por exemplo, o dragão armado aqui de nível 3, que antes existia esse aqui, né? O Armed Dragon nível 3, e o Armed Dragon nível 3 não é nada, mas e quando ele tiver maior e mais forte? Bom, eu transformo ele no 5, que tem uma aparência diferente, faz sentido. Eu transformo ele no nível 7 depois, e depois no nível 10, que é bem mais imponente, é um dragão grandão. Então, se fosse com a mesma carta, ficaria estranho, porque no anime a gente vê a representação física das cartas, né? O monstro vai se transformando e ficando mais imponente. Faz sentido com o que eles fizeram no jogo, mas isso é inviável de se ter. Então, aqui, isso está corrigido, porque você tem o Swordsman e o Magician, e o efeito deles é o seguinte: aí de fato a gente vê o mesmo comportamento que a gente vê no anime, o que é muito legal. Uma vez por turno, durante a standby, você incrementa o nível dessa carta por 1. E beleza, é isso, você incrementa o nível dele por 1, ele pode chegar até o nível, sei lá. E aí também, quando o nível dele é maior do que o nível original, você incrementa o ataque dele por 500, né? Vezes a diferença. Então, ele começa como nível 4, ele tem 1000 de ataque e 1000 de defesa. E se ele aumenta o nível, o ataque dele sobe para 1500. O nível 6, 2000. O nível 7, 2500. E assim por diante. A ideia é que a cada standby ele vai ficando maior. É claro que a gente tem algumas formas de burlar para transformar o nosso monstrinho em um monstro maior, mas a arte da carta é a mesma. Então tem o Silent Swordsman Zero aqui, por exemplo, que é uma criança, e aqui atrás tem um Silent Swordsman, que já existe também. Se a gente pesquisar aqui, ó, Silent Swordsman, já existe essas cartas. E você tem ele aqui, ó, que é o nível 3, que é o que veio baseado nesse duelo. E aí tem o nível 5, que ele já tá bem maior. E tem o nível 7. E agora veio o 0, né? Então eu achei muito maneiro essa forma que eles representaram essas cartas aqui nesse deck. Agora vamos ao efeito, né? Então ele, em cada standby, você ganha um nível, e cada vez que você ganha um nível, ele ganha 500 de ataque pra ficar mais forte. Mas ele tem um outro efeito, que quando o oponente tiver uma carta ou efeito que escolha o sarcófago ou o monstro que mencione o sarcófago, enquanto você controla o sarcófago e o Silent Magician, você vai poder... você pode negar a ativação da carta que deu alvo. E se fizer, incremente o nível dessa carta por 1, para ela ficar com um nível maior e ficar um pouco mais forte. Então, se o cara for mirar no teu sarcófago, já que tudo precisa dele, o Silent Swordsman consegue negar esse efeito e aumentar o próprio nível. Então ele nega targets. É isso. Seria muito melhor se ele negasse efeito de monstro, porque ia ficar até uma contraparte do próximo bicho, que é o Silent Magician Zero. Porque ele tem o mesmo comportamento que o Swordsman, né? Só que ele ganha ataque de maneira diferente, ele ganha nível de maneira diferente. Se o oponente compra cartas, você incrementa o nível do Magician por 1, e cada vez que ele ganha um nível, você aumenta o ataque dele em 500. É assim que funciona. E aí, assim como o Silent Magician, que era usado no Duel Links, esse aqui também nega spell, porque quando o oponente tiver uma spell ou efeito de spell, enquanto você controla o sarcófago, Quick Effect você pode negar a ativação, e se fizer, incremente o nível do próprio Magician por 1. Então são cartas bem interessantes, tá ligado? Só que o Magician poderia negar spells, e o Swordsman podia negar monstro, e não alvo necessariamente. Porque o sarcófago já se protege, porque ele não morre por efeito de monstro. Por efeito de spell ele morre. E eu entendo que precisava de alguma coisa nesse sentido, mas seu Swordsman eu não gostei tanto. Poderia negar monstros e valeu, saca? Negar e destruir, foda-se. Era isso que deveria fazer, mas ele não faz. Mas tá legal desse jeito. Então beleza, com relação à representação é muito maneiro, ok? Ok, agora a gente vai para outras cartas que tem nesse deck, que como vocês podem ver, são poucas, não são muitas. Ainda tem outro monstro que é o Gandora, e aí é a versão do Gandora, o Gandora G, The Dragon of Destruction. Então ele ganha 300 de ataque para cada carta banida, e aí, enfim,
blá blá blá. Se você controla um sarcófago, você pode fazer summon dele da tua mão, Special Summon, e você pode pagar metade da tua vida, como todos os Gandoras fazem, e destruir quantas cartas no campo forem possíveis. E se fizer, banas, você destrói primeiro, depois você bane elas. E aí você pode fazer summon de um nível 7 ou menor monstro que mencione o sarcófago do teu deck e incrementar o nível pelo número de cartas destruída por esse efeito. Então você tem até um combinho aqui, né? Porque a ideia é você poder dar o Gandora, tentar jogar, bum, Gandora, leva tudo, destrói todos os monstros, inclusive os teus. Mas o Gandora fica lá. E aí você vai poder trazer um monstrinho do teu deck. Aí você pode trazer ou o Mago ou o Espadachim e incrementar o nível dele pela quantidade de cartas que você destruiu. E isso faz com que o monstrinho entre com nível alto e ataque alto, o que é muito bom. Então é interessante. O Gandora aqui é uma das formas que você tem com o deck de fazer o Go in Second, né? De tentar quebrar mesas, que é um pouco irreal, mas é o que o deck fornece pra gente. Esses são os monstros que existem até aqui. Em Infinity Forbidden, que é a coleção que vai dropar depois, no OCG já tá lançando aqui no final do mês, mas pra gente chega lá pra agosto, vai vir o Dark Magician também, que é a versão para esse deck do Sarcófagos, né? Que é o Dark Magician de Ebon Sorcerer. E também tem o Archfiend's Arrival, que lista o sarcófago também, né? O Mago Negro são boas cartas, vão ajudar. Isso aqui dá um Mind Control no oponente. E esse cara aqui, se esse card é destruído por efeito, ele pode entrar por Special da mão. O Recaveira não, ele é Normal Summon. Só que com o sarcófago você pode dar Normal Summon sem tributo. E aí, se esse card é destruído por efeitos, pode fazer Summon. Enfim, não chega a ser a melhor coisa do mundo não, mas é um monstro de nível alto que tem pra você usar pra agressivar. E como vocês puderam ver, é só isso que o deck tem. Agora, vamos a outros artifícios que o deck tem também pra poder não deixar ele ser uma merda completa. A próxima carta é essa aqui, que é uma carta bem interessante. A Future Silence, que é como tá descrito aqui agora. Eu não sei se vai ser esse o nome da carta, mas enfim. Ela diz que você adiciona um monstro que mencione o sarcófago do deck pra tua mão. O que já é bom. É uma spell quick, uma rota que busca qualquer monstro que você precise. Ótimo. Então eu não tenho só o Gadget ou o sarcófago pra iniciar minha jogada. Eu tenho o Gadget, o sarcófago e essa spell. 9 cartinhas aí. E aí você pega o monstro do deck pra tua mão, beleza. Só que, se você ativou essa carta durante a batalha, como se fosse um Tenpai Dragon, enquanto você controla o sarcófago e o monstro que mencione o sarcófago, cada jogador compra até ter 6 cartas na mão. E por que que isso está sendo feito? Bom, porque essa é a spell do mago, do maguinho, né? Do Silent Magician. E toda vez que o oponente compra uma carta, o Magician ganha ataque. Então, se você ativou essa carta durante a batalha, enquanto tem um sarcófago e o mago, você tem um combo da spell, porque aí você vai poder fazer com que o oponente compre até ter 6 cartas na mão, e para cada carta que ele comprar, o teu mago fica mais forte. É claro que isso não é uma estupidez, porque, né, mas se você for pra matar, isso tem até um certo sentido, porque os dois compram, não é só você também compra. Então a ideia é que você descarrega a tua mão e dessa spell na batalha, por exemplo, comprando 6. Pode acontecer, pode ser bom, só que o oponente, se ele tiver 4 cartas na mão, 3 cartas na mão, ele também compra até ficar com 6 cartas, né? Enfim, essa é uma spell bem interessante. A outra spell que a gente tem, que é a spell do Espadachim, é a Turn Silence, que o efeito não é tão bom contra o Rota, mas ela é também muito boa e muito interessante. Você escolhe um face-up monstro que você controla e incrementa o nível dele por 3. Além disso, você ativou essa carta, aí entra a segunda parte. Se você ativar essa carta em resposta a um efeito de monstro, enquanto você controla um sarcófago e um monstro que mencione, você nega o efeito do oponente. Então ela serve pra isso, pra negar um efeito de monstro do oponente. Fazer o que eu queria que o Espadachim fizesse, né? Então você dá alvo em um Espadachim ou no mago, incrementa o nível dele por 3, para eles ficarem maiores, e se você ativou em resposta um efeito de monstro, você nega o efeito. Então a ideia é que você tenha ela, sete ela, passa pro oponente, tendo um mago ou um espadachim ou os dois, e quando o cara tiver um efeito de monstro, essa spell nega o efeito do monstro do oponente, o que é interessante. Não nega e destrói, seria bom, mas ainda faz isso, né? E aí durante o cálculo de dano, se um monstro que mencione o sarcófago batalhou, você pode banir essa carta do cemitério e encerrar a batalha para prevenir que os teus monstrinhos morram, né? Então é isso, cara. São essas cartas que o deck tem. Como você pode ver, não é nada demais. É só um deck fanservice, mas que eu acho que foi muito bem feito. Eu achei que foi muito legal. É claro, o deck poderia ser bem melhor. O sarcófago, tudo depende muito do sarcófago, e é muito frágil esse tipo de estratégia em qualquer deck, né? Então, mesmo não sendo um deck pra ser meta, podia ter outros métodos feitos pra tentar deixar ele mais jogável, vai? Podia ter uma outra spell e tal. Na verdade, tem uma outra spell que eu esqueci de falar, que é a Tais, que é o que faz a gente jogar, né? Sem a Tais, nosso deck é uma merda. Existe essa carta aqui, que é a Ties of Brethren, que o Faraó é quem usa. É o Faraó que... Não, é o Faraó que usa essa carta?
Eu acho que eu não lembro se é o Yugi ou se é o Faraó que usa essa carta. Mas é uma carta que veio pra gente em uma coleção em 2016, que era uma coleção que trouxe importe do anime, que trouxe o Card of Demise, por exemplo. E aí essa carta paga 2.000 pontos de vida, escolhe um monstro, escolhe o nível 4 ou menor monstro que você controla. Pelo resto do turno você não pode fazer sumo do extra, mas você traz 2 monstros do teu deck com o mesmo tipo e mesmo atributo. E mesmo nível, né? Do monstro que você deu alvo. Ok, é uma carta que já existia. Mas aí agora eles lançaram uma versão dos sarcófagos, que é essa aqui, ó. Essa spell, que é pro deck de sarcófago, ela tem um efeito bem parecido. Que você, se você controla um sarcófago, tem que controlar um sarcófago, senão ela é horrorosa. E o monstro que menciona, você pode fazer sumo de até 2 nível 4 ou menor monstro com nome diferente, que mencione o sarcófago da tua mão, deck, só que você não pode fazer sumo do extra deck pelo resto desse turno. Então, essa carta é o que a gente precisa. E ela é bem boa, só que ela é buscável, diferente da outra Thais, né? Então, agora, vamos tentar entender um pouquinho sobre o que o deck é capaz de fazer, o que é bem pouco, tá? Mas, se a gente vier aqui e tentar startar a mão, nós vamos começar com o Gadget, que é o que a gente tem pra jogar, né? Pode ser o Gadget, pode ser a Spell, também ajuda a gente. Pode ser o sarcófago direto, mas aí tem que ter uma outra carta. Mas o Gadget é o melhor nesse sentido. Normal summon do Gadget aqui, você vai dar efeito dele e ele vai buscar o sarcófago. Porque ele pode pegar qualquer carta que lixe o sarcófago. Mas se eu tiver Gadget sarcófago também é bom, né? Então você vai ativar o sarcófago aqui, vai dar o efeito dele e vai poder buscar o monstro. Detalhe, o sarcófago não é um efeito que busca na ativação da carta. Ele é um efeito que busca quando você usa o efeito. É um efeito de ignição, né? Então, se ele fica lá no turno, todo turno eu busco uma carta. Beleza, aqui nós vamos pegar a Thais para construir a nossa playzinha, que é bem curta, mas é honesta. Você vai ativar a Thais aqui, porque eu controlo um monstro, né, que lista o sarcófago e o próprio sarcófago. Vou trazer o mago, vou trazer o espadachim, vou invocar um aqui e vou invocar o outro aqui do lado. E esse é o nosso turno. Você acredita? Esse é o nosso turno, simplesmente isso aqui é o que o deck faz. Você vai pra end phase e quando o oponente comprar uma carta lá em cima, quando o oponente comprou uma carta, o menino aqui ganhou. Ô caralho, o cara tá tentando jogar ali, como é que eu pauso essa merda? Mas tá bom. Então, quando o oponente lá comprou uma carta, o mago ganhou um nível, ganhou 500 de ataque. Quando chegou na stand-by, o espadachim ganhou um nível e 500 de ataque. O cara passou o turno pra mim, voltando pra mim, o meu espadachim ganhou mais 500 de ataque e mais um nível na stand-by. Se o cara comprar uma carta, novamente o meu mago ganha ataque. O meu mago nega spell, isso aqui nega alvo, isso aqui se morre, coloca uma trap no lugar, essa carta se protege e ela é follow. Basicamente é isso aqui, é o one card play do deck. O que é muito pouco pro Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, mas entenda que o deck é só um deck de nostalgia, tá ligado? Um deck é só pra isso, mas é interessante. E aí, se você quiser fazer esse deck ser um deck real, as possibilidades que você tem é mais ou menos isso que eu coloquei na decklist. Então, o Fenrir ajuda e ajuda pra caralho, é um special summon de um monstro grande, parrudo, que bate e interage, ok, precisamos disso. E o deck loca em extra deck em várias situações, com a melhor carta inclusive, que é o Thais. Quer dizer, não é a melhor carta, a gente usa o one-off, ela é horrível sozinha se não tiver o sarcófago. Mas quando eu tenho um sarcófago, eu quero ter a Thais. Então, ela loca o nosso extra deck. Por isso, você pode usar uma engine de apoio que te ajude a jogar sem ser do extra, que é o caso do Fenrir e é o caso, por exemplo, dos Dogma, que te ajudam também. E aí com o Dogma a gente não precisa explicar nada, né? Tem o Nadir, tem a própria Ecclesia, o Maximus, aí você vai ter os monstros do extra que vai jogar fora, você tem o Punishment e ainda tem a possibilidade de você usar Schisms com Shadow. Você pode, se quiser agressivar e acelerar um pouco também, o Illusion aqui, ó, com o Magician Souls também é uma boa opção para você poder usar nesse deck, né? Você pode usar o Knight também com o Dogma para ter mais uma interação. Então o Dogma com poucas cartas te dá muita interação, o Fenrir é uma carta que ajuda, se for o caso dá pra tirar o Fenrir e colocar outras techs aqui e tentar ir na fé, Precisa de pote, tem que ter pote, tá? Principalmente se for o Prosperity, porque ele escolhe a carta que você vai pegar. E é isso, mano, o que o deck consegue fazer é isso, eu achei bem interessante. Mas entenda que não é um deck que você vai comprar, que você vai ficar jogando pra tentar, de fato, ter bom resultado, seja na tua local ou seja onde for. É um deck que vende apenas pela nostalgia, totalmente focado na nostalgia e num conceito legal. Eu gostei da forma que o deck foi adaptado, obviamente ele podia ser melhor tendo mais cartas ali. Tinha que ter mais cartas, tinha que ter cartas que fizessem algumas coisinhas diferentes. Eu teria feito diferente esse deck pra ele ser, de fato, bom. Assim como o Maguinho, por exemplo, ele podia negar efeito de monstro, podia ter outra spell que te ajudasse a fazer jogada também, a trazer monstros, tá ligado? Podia ter, então, mas não tem.
mas ainda assim é um deck legal e interessante. Diz o que você achou, é basicamente isso, valeu, falou e até mais.